você for pai e estiver me assistindo, camufla uma câmera no teu filho, tá bom? Porque eu acho que às vezes merece, dependendo da situação. Fica a dica. Olha só, a Justiça determina a penhora do fundo partidário do PT em São Paulo. A Justiça de São Paulo determinou a penhora de 10% dos repasses mensais do fundo partidário do Partido dos Trabalhadores, até que seja quitada uma dívida de aproximadamente R$627 mil com os herdeiros do compositor Billy Blanco. Essa decisão, proferida pela juíza Elaine Faria Evaristo, resulta de um processo iniciado em 2014 pelos herdeiros de Blanco e pela editora Fermata, com quem a família do músico mantém contrato. O processo já transitou em julgado e não cabem mais recursos. Diante do não pagamento, a Justiça determina a penhora do dinheiro do PT. Rodrigo Constantino, que achou dessa decisão, hein, Consta? Puxa vida, quer dizer então que o PT é caloteiro, além de tudo? Olha, Brown, o PT, isso é fichinha para o PT, né? Não paga porque não quer, sei lá, mas deu 30 milhões de reais do fundo partidário para a campanha do Boulos. Esse é o PT, né? Num país sério, um partido como o PT, que segundo o Luiz Roberto Barroso montou uma cleptocracia no país, né? Que segundo o jornalista Reinaldo Azevedo transformou o Brasil num país dos petralhas, né? Uma mistura de irmãos metralhas com petistas. Um partido como esse não devia nem existir cá entre nós. Tinha que ter o registro cassado. Mas isso é Brasil. Então eles têm esse fundo partidário enorme, a ponto de poder destinar 30 milhões para a campanha do invasor Boulos, mas vai lá e dá calote na família, não sei exatamente, é cantor, né? Deve ter feito algum jingle, alguma coisa, algum show desses de mortadela, não sei, né? E, enfim, agora está aí com o fundo penhorado para ver se honra as dívidas, né? É a cara do PT mesmo. Acreditar no PT é sinônimo de ser trouxa cá entre nós. E perto do valor dos fundões, né, Fabi? Mesmo que perca esse dinheiro aí, esses 627 mil, não faz muita diferença também, né? E aí que realmente a gente fica mais ainda, né, preocupado. Porque, como assim, tem que ir até a última? Eu já ia dizer que se fosse um valor maior, né, se tivesse um zero a mais nesse valor aí, ou pelo menos 2 zeros a mais, aí eles já iam se utilizar do braço que tem, né? O PT tem o braço, né? O STF, então... Mas acho que eles não vão precisar usar, né, esse braço, e é só pagar isso. Gente, é só porque é só mesmo, porque infelizmente o PT tem bastante dinheiro como partido político, tem bastante dinheiro por aí. Né? Dizem que agora fizeram um revisionismo histórico e um revisionismo jurídico, mas na prática todo mundo sabe. PT, ó, é assim com aqueles grupos, né, também, que a gente nem vai falar, porque vai deixar aqui indiretamente, porque a nossa audiência é bastante inteligente e sabe muito bem do que eu estou falando. Fala, Darcio. Pois é, agora isso mostra o respeito que o PT tem pela arte, pela cultura. Não são eles que dizem que são preocupados com a arte, com a cultura, né? Com os artistas brasileiros. E aquela turma de artista brasileiro que fez o L, cantou Lula lá, volta aqui e por aí vai. Eu queria saber qual é a opinião deles acerca desse calote. É importante saber. E é interessante também que esse fundo partidário, pessoal, quem banca é o povo. É você que está pagando essa conta. O PT dá o calote, mas a conta é sua. E nunca tem um CPF para ser responsabilizado. Mas o Billy Blanco tem uma letra que ficou imortalizada na voz de Elis Regina que eu acho que vale a pena ser lida. A vaidade é assim. Põe o tonto no alto e retira a escada, mas fica por perto, esperando sentada. Mais cedo ou mais tarde, ele acaba no chão. A pergunta que fica é, quem é esse tonto, hein? Bom, deixa eu mudar de assunto. Vamos falar sobre um tema que preocupou muitos pais, muitas mães. É o seguinte, o governador Tarcísio de Freitas sancionou a lei que proíbe celulares nas escolas em São Paulo. O projeto de lei veda o uso do aparelho em colégios públicos e privados de todo o estado. O ato foi publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial e as novas regras entram em vigor dentro de 30 dias. Fabi, começar contigo nessa. Como avalia isso? Muita gente está preocupada com a possibilidade de que sejam silenciados os estudantes, né, que passaram a denunciar em sala de aula com o celular os casos de doutrinação, os professores que militam em sala de aula. Você acha que é uma ameaça à liberdade de expressão, a esse direito dos estudantes, Fabi? Eu acho assim, não talvez nesse sentido somente, Brown. Esse é um dos pontos a ser considerado. Mas você não consegue segurar a evolução, ainda mais com criança, assim, na força do braço e pelo Estado. Está tudo errado, né? Eu acho que qualquer conselho escolar que isso tem no Brasil, tem em São Paulo, tem
em escola particular, tem em escola pública, tem em todos os lugares, tem sim. Né? Então vai dos pais exigirem a metodologia aplicada ali. Né? Eu não acho conveniente nem um pouco um professor aceitar, né, crianças, adolescentes, assistindo aula com celular ao mesmo tempo. Isso dá para controlar, tá, gente? Basta aí a volta da autoridade dos professores, porque isso, pelo menos, olha, mudou bastante desde a minha época até hoje. Na minha época, você não podia olhar torto 2 vezes para o professor que o negócio pegava, tá? Não tinha essa falta de respeito. Então, isso mostra a falta de respeito que se tem com a autoridade. Sendo assim, né, colocando isso no seu devido lugar, porque não adianta você proibir, ainda jogar para o Estado. Foi o Estado que proibiu, mas aí em casa você não vai ensinar direito o teu filho a usar essa ferramenta aqui, ó, que pode te levar para o céu ou para o inferno, ainda mais crianças, né, e adolescentes. Então, isso é educação que se dá em casa, e isso vai fazer muito mal mesmo, porque diante dos perigos que o Estado de São Paulo oferece, o celular para esses adolescentes e para essas crianças também é uma maneira, uma arma, né, de poder se avisar os pais coisas mais perigosas e etc. Né? Se eu fosse mãe, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, ele ia descumprir a lei. Ele ia com o celular, sim. Assista também o Bradock Show ao vivo. Antes de passar, Darcio, deixa eu só mandar um abraço aqui para o Vlog do Lisboa. Está assistindo a gente, está aqui no chat, participando. Então, obrigado, abração. Vai lá, Darcio. Lisboa, um companheiro, um amigo e, claro, né, um amigo do Bradock. Está sempre aqui conosco. Olha, Vitor Brau, eu penso o seguinte, a gente precisa separar esse assunto. Existe, de fato, um prejuízo, um déficit. Tem vários estudos que mostram isso. De fato, um aluno que está ali, né, exposto à tela o tempo todo, ele tem uma perda. Isso é verdade. Agora só tem um pequeno detalhe. Isso faz parte de uma espécie de sofisma administrativo. Porque o que é mais prejudicial para os alunos? Por exemplo, assim como em São Paulo, a gente observa os dados, né, da violência. No Rio de Janeiro, por exemplo, você tem 11 mil escolas e 1.800 delas estão em áreas dominadas pelo tráfico de drogas. Em São Paulo, tem casos aí em que o PCC fornecia serviços para escolas municipais, é claro, mas não importa. Estamos falando aqui de uma proibição que abrange a todo o Estado. As escolas estão em ambientes absolutamente insalubres, absolutamente violentos, e não só isso. Existem outras questões também, como a própria infraestrutura da escola e a ausência de investimento, por exemplo, na área pedagógica. Os assistentes de educação faltam nas escolas. Com essa inclusão feita pelo campo progressista de que os alunos que têm o autismo ou qualquer outro tipo, né, de situação diferente, eles passam a estudar junto com os alunos ditos normais. Sendo assim, você precisa de ter assistentes de educação. E os assistentes de educação, infelizmente, faltam no Brasil. E quando existem, normalmente não são especializados. Então a educação tem vários desafios e a preocupação dos legisladores, porque ele só sancionou, é justamente com a proibição do celular. Lamentavelmente, ninguém está preocupado com os filmes pornográficos que circulam em algumas escolas, como a gente já viu. Ninguém está preocupado com o material didático, que infelizmente vem contaminado. É isso. Vão cercear os alunos da possibilidade de denunciarem os absurdos que a gente tem visto pela internet. É isso. É uma mordaça para os alunos, o Vitor Brau. E você, Constar, qual a sua opinião sobre essa proibição? Eu tendo a concordar com o Dácio e a Fabi, né? Veja, o telefone pode ser uma arma para o bem e para o mal, é um instrumento, né? E você pode usar para coisas fantásticas e pode usar para um monte de porcaria, e isso aí cabe, teoricamente, à família decidir, né? Os pais é que tem que dar essa educação. A escola vai ter que ter regra, como tem regra de vestimenta, como tem regra de um monte de coisa. Então vai ter que ter regra, pode ou não pode o celular, não sei o quê, na hora do intervalo ou dentro de sala de aula, o professor não pode permitir. Né? Isso aí cabe à moral do professor. O problema é o seguinte, né? É uma questão que a única coisa que eu vou acrescentar do que eles disseram é a questão da propriedade. Quando você está falando de escolas particulares, o dono da escola decide e os pais escolhem colocar naquela escola ou não, que tem essas regras, né? Tem escola com uniforme, tem escola sem uniforme, tem escola que permite o celular, tem escola que não vai permitir. O mercado funciona também nessa área, né? O problema é que o Estado é agigantado no Brasil e, em vez de dar vale educação para a família mais pobre escolher onde colocar seu filho, na escola particular, que é onde os políticos, via de regra, de esquerda, inclusive, têm seus filhos, né? Eles são obrigados a botar numa escola pública, lenta muitas vezes, com um monte de professor doutrinador, né? E aí fica criando essas regras
um tamanho para todos, né? Tudo no socialismo é assim. Na União Soviética tinha um sapato tamanho único, né? Se o seu pé fosse menor, o problema é seu, você preenche com alguma coisa, se for maior, arranca alguns dedos. Né? O socialismo não costuma atender de forma individualizada. E aqui talvez esteja o problema dessa discussão. Porque algumas pessoas vão virar e falar, eu acho que não pode permitir mesmo. Outros vão virar e falar, não, eu educo meu filho e eu quero por segurança, ou para ele filmar um professor doutrinador, eu quero saber. Tá bom, então se houver concorrência no mercado, vai ter uma escola para um perfil, outra escola para outro. Então, talvez aí esteja o cerne da questão. Né? O meu filho estudava numa escola pública aqui na Flórida que tinha iPad da escola para cada aluno. Da escola. Para eles acessarem na hora da aula, ali no pre-K, né, no kindergarten, no maternal, eles, jardim de infância, eles podiam acessar ali o iPad para ir aprendendo a mexer e visitar coisas, tudo, numa escola pública. Então, meus amigos, o problema é que no Brasil tem muita gente com a mentalidade de querer terceirizar a educação dos pais. Tipo essa mãe sem noção que gravou um vídeo, né, assediando a pobre coitada da passageira, porque o filhinho birrento, mimado, estava chorando e tinha que ir na janela no lugar dela. Né? E esse troço viralizou, porque muita gente achou que a pessoa que foi filmada ia ficar mal na foto, e pelo menos o Brasil está relativamente salvo. Porque eu vi, pelo menos a imensa maioria, condenando essa mãe sem noção, né, que quis terceirizar a educação do filho. Então, não terceirizem a educação do filho de vocês. Se vocês acham que ele não pode usar telefone em certas ocasiões, ensinem a eles com alguma autoridade isso, e não deleguem para o governador sancionar leis e a escola vetando para todos. Oi, Darcio. Não, é só uma sugestão. Já que está na moda colocar câmera em uniformes policiais, que crie, então, uma lei que filme todas as aulas e quando um aluno eventualmente fizer uma denúncia, o pai possa requerer as imagens com a gravação. Tá aí. É uma medida que poderia ser adotada, né, uma vez que eles estão querendo filmar os policiais. Eu acho que os nossos alunos são tão até mais importantes. Boa sugestão. Oi, Fabi. Mas deixa eu só dizer, teria que mudar a lei, porque nós temos o ECA e a LGPD que não deixa, tá, gente? Eu falo isso porque, por exemplo, em condomínios que tem as imagens que filmam, e são os condôminos que pagam para a própria segurança, se você requisitar por um motivo talvez alheio, e dependendo do síndico, ele não fornece, justamente com base nessa lei, tá? Então, assim, o Brasil é truncado para as coisas, mas olha, seria uma solução muito simples. Mas como eu já disse, se fosse meu filho, e se você for pai e estiver me assistindo, camufla uma câmera no teu filho, tá bom? Porque eu acho que às vezes merece, dependendo da situação. Fica a dica. Assista também o Bradock Show ao vivo.